Bom dia a todos. Bom, atendendo ao protocolo da saúde, eu estava de máscara até agora, estou tirando para fazer a palestra e depois retornaremos a colocá-la. Primeiramente, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, para que junto com essa egrégora dessa casa espírita, Centro Camille Flammarion, podemos receber toda essa graça, todo esse amor, para que podemos assim trazer o entendimento, a compreensão, a paz, o amor para esse momento. Não só para aqueles que estão aqui na casa espírita, mas aqueles que estão na sua casa. Que receba toda essa nossa energia de amor e paz. E que assim seja. Bom, mais uma vez, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para quem vai assistir essa nossa palestra mais tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os palestrantes que mantiveram essa chama, essa luz da doutrina espírita, mesmo distante, mesmo estando na sua casa, eles mantiveram essa luz da doutrina espírita. Também quero agradecer a casa, os dirigentes dessa casa espírita, que num momento tão difícil teve que tomar a decisão. Decisão esta, muitas das vezes, ela pode até ser dura, mas que ela tinha que ser tomada. E agora, desde a semana passada, se retorna aos trabalhos. Então eu gostaria de deixar claro aqui esses agradecimentos. O tema da palestra é um tema de bastante conversa que eu andei tendo nesse período aí, que ainda estamos passando da pandemia, quando precisamos ser fortes. E nós vamos verificar isso na história do homem, na história do homem. Nós tivemos agora uma passagem muito bonita, muito marcante para aqueles que gostam, que há 10 dias atrás, nós tivemos uma passagem do ano judaico. Eles transpuseram agora para o ano de 5.781. Eles saíram do ano do refinamento e entraram agora no ano do propósito. O que isso tem a ver conosco? Muito. Porque nós herdamos bastante conhecimento do Velho Testamento. E nós somos herdeiros disso. No nosso DNA vai estar lá essa marca hebreu. Então é muito importante a gente entender essa história para nos despertar. E aqui vem, por que a palestra precisamos ser fortes? Veja, eu vou trazer a história de José. Uma história que a gente lê, que a gente muitas das vezes acha bonito, aplaude muitas das vezes, mas a gente não para verificar o porquê que nós precisamos ser fortes. Imagine, você nasce ali numa família, é querido pela sua mãe, é querido pelo teu pai, mas infelizmente por alguma razão, os seus irmãos não gostam de você. Por alguma razão. E aí, esses seus irmãos pegam você, joga você num buraco e diz para o pai que você havia sido devorado por animais. Mas você é recuperado, é levado à casa de alguém, e quando você chega lá e percebe que o mundo seria feliz, de repente você novamente é atacado e você é levado é vendido por uma outra pessoa. E assim é a história de José. Até que ele chega num dado momento, ele que tinha essa capacidade de decifrar sonhos, decifra-se na cadeia sonho de alguns copeiros, de algumas pessoas que ali estavam presos, e chega a notícia ao faraó que tinha alguém que tinha essa capacidade, que podia ajudá-lo. E assim José é levado até o faraó e se torna uma das pessoas mais importantes, até do que o próprio faraó. Porque ao decifrar o sonho, ele dá as explicações de como fazer e aquilo poderia acontecer. Faraó não teve dúvida. Olhou e disse, então você, já que trouxe a ideia e planejou, você tomará conta disso.
você vai administrar isso. Por que eu comecei essa história e disse para vocês por que os irmãos não gostavam de José? Porque na verdade a gente tem que avaliar o contrário aqui a história. O problema não estava nos irmãos, o problema estava em José. Enquanto José não fez a retificação consigo, ele não teve paz. Não teve paz. Muitas das vezes nós estamos cobrando do outro aquilo que nós precisamos fazer em nós. Buscar essa retificação em nós. Buscar o perdão em nós e não no outro. No outro a gente apenas perdoa, mas nós não podemos retificá-lo ele. Mas nós sim. Então José, quando entendeu isso, José se tornou esse ser maravilhoso que foi e que continua sendo. Porque reverbera em nós até hoje essa história. Mas é só isso? Muitas das vezes a gente vai buscar a história lá tão longe. Quando a gente vai falar algo para a gente dar notoriedade, a gente busca em Chico Xavier, nós buscamos em Divaldo Pereira Franco, buscamos em várias, mas a gente esquece de trazer para os nossos dias de hoje. Eu vou trazer para os dias de hoje, para a nossa cidade. Imagine que nós estamos nessa reunião de quinta-feira, porque um grupo de familiares se reuniu em casa. Imagine quantos seres não passaram para o nosso querido Pedro Traut. Eu fui um. E a gente esquece disso. Nós esquecemos. E por esquecer, a cidade perde memória. Perdendo memória, o homem se desintegra, porque ele não sabe quem é. Então, se a gente está aqui hoje, nessa casa, assistindo da nossa casa essa palestra, temos que agradecer. Não só ele, mas as mulheres que se reuniam na casa, a casa começou a ficar pequena, trouxeram para o centro. E essa brincadeira tem mais de 60 anos. Então nós precisamos ser fortes. Nesse sentido, imaginamos um grupo de mulheres, quando nós falamos aqui, vamos empoderar as mulheres, vamos empoderar. Empoderar é duas senhoras se reunir em 1952 e dizer que vamos fazer um lar, uma creche. Se reuniram, convenceram os seus maridos? Não, levaram os seus maridos para trabalhar. Fizeram um churrasco, fizeram um monte de trabalho. E hoje, há mais de 40 anos, nós temos o prazer de ter o lar Anália Franco. Isso é ser forte. Não choramingaram, fizeram a diferença trabalhando, agindo, corrigindo. Não pensa que é fácil. As pessoas que hoje lá estão trazendo luz para que aquilo mantenha-se de pé, sabe disso. Agora imagine quem iniciou o projeto, quem colocou a primeira pedra. Quantos obstáculos nos se encontraram no caminho. E eu me alegro com uma coisa muito feliz. Por quê? Porque eu fui beneficiado. Imagine se essas mulheres não pensassem em ter uma creche. Minha mãe, acometida de um problema de saúde pelo meu pai, tendo que ir trabalhar. E não tinha um local, porque antigamente, a gente hoje, que nasceu agora nesse momento da vida, a gente acha que está tudo certo. Né? Que a prefeitura já tinha uma secretaria de assistente social, a gente acha que já tinha uma secretaria de educação, a gente tinha uma secretaria de saúde, a gente acha que tudo isso veio do nada, né? A gente olha, não, vamos cobrar. Não, as pessoas olhavam e faziam a diferença. E elas fazendo isso, quem foi beneficiado? Minha mãe, outras famílias. Alguns reconhecem, outros não os reconhecem. E muitas dessas mulheres, e eu vou falar mais mulheres do que os homens, mas muitos desses seres iluminados, nem filho tiveram. Mas souberam fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu tive o prazer de conviver com a dona Neonete Balbino. Prazer de conviver. Convivi com a dona Neonete quando ela trabalhava no Correio, uma gestora exemplar, e convivi com ela no lar Anália Franco. Ela presidente e eu no status de tesoureiro. Sou Hélio Romano, nosso tesoureiro oficial do lar Anália Franco, passou para mim essa incumbência. E eu assumi lá e fiquei junto com a dona Neonete.
Dona Ionete Balbino, eu falo para ela: Dona Ionete, as crianças que ali passaram são seus filhos. Tenha essa convicção, são seus filhos. E eu estou falando da Dona Ionete para aquecer o coração de várias e várias mulheres que dão o seu tempo, doaram sua energia, continua doando para que aquilo mantenha-se de pé. Essa é a beleza. Estava numa vez numa reunião aqui nessa casa espírita com 17 professoras, aqui nessa casa. Lembro-me que nós precisávamos fazer uns concertos numas cortinas e de repente uma mão se levanta e disse assim: nós vamos fazer. Essa mão levantada era de Dona Regina, juntamente com a sua filha, que ali está, beneficiaram nossas queridas cortinas, que nós queríamos fazer alguns enfeites. Porque na época a gente olhou e falou: vamos. E eu gostava muito das mulheres por causa disso. Vamos embelezar. Porque quando você traz um homem é construção. Vamos quebrar, vamos fazer isso. Quando você traz as mulheres, são os embelezamentos. Você veja, não tem nada errado entender isso. A gente, quando olha para essa perspectiva, tem homens que faz isso? Tem. Mas quando você quer embelezar algo, as mulheres são notáveis. São notáveis. Não é à toa que quando você vê as diversidades que nós temos na Terra, são por elas. Isso é empoderar. Isso é dar força. Isso é conviver em harmonia e com integridade. Quando nós conseguimos fazer isso, nós trazemos integridade ao mundo. E é isso que precisamos fazer. Eu não sou o Cláudio, ou Dutra, como alguns chamam, se não fosse mulheres que passaram pela minha vida. E muitas. Só aqui já vejo bastante. Não vou citar nomes, mas por quê? Vão ajudando a moldar. Então, quando hoje eu me encontro na cidade de Ourinhos, participando de alguns conselhos, principalmente na área pedagógica, numa escola onde meus filhos estudam, e eles perguntam para mim assim: Cláudio, você é professor? Ah, não. Mas como é que você tem essas ideias? Eu convivi com um monte. Lembro-me de Dona Araci Traut. Dona Araci. Dona Araci me deu um desafio: Dutra, você vai ser meu secretário na associação, na APAI. Eu falei: Dona Araci, mas eu não entendo nada de secretaria. Ela olhou para mim e falou: você tem vontade? Eu falei: tenho. Você tem vontade? Eu falei: tenho. Então você vai ser. Pegou três secretárias de escola. 3 secretárias. Dona Márcia, Dona Ieda e Dona Maria Alice. Segunda-feira, 8 horas, as 3 estavam lá. Deram uma aula para mim durante as semanas e semanas. Segundo ponto, tivemos que trabalhar a questão financeira. Eu já tinha aprendido um pouco, só Hélio. Ela falou assim: fica tranquilo, o meu irmão vai te ajudar. Fui lá, falei: Sr. Valdir, Dona Nasci falou. O Sr. Valdir falou: se falou, tem que cumprir. Ele era o vice-presidente da APAI. Toda sexta-feira, eu ia até o local do trabalho dele, estava lá me aguardando, eu com a minha pastinha, chegavam lá e treinamento. Um dia ele percebeu que eu usava um vidrinho chamado Errorex. Ele olhou para mim e falou assim: onde você tem esse negócio aí? Eu falei: está lá na APAI. Ele falou: traz os vidros para cá. Catei os vidrinhos e levei. Ele falou assim: está confiscado. Tesoureiro não usa isso. Eu falei: sim, mas tem que apagar. Ele falou assim: não, você tem que manter a integridade. Percebe, gente? A gente não chega aqui pronto. A gente vem aqui para fazer. E as pessoas vão ajudando a você ser forte, vão auxiliando em você, vão te moldando. E se você permitir, você ilumina o mundo. É isso que a gente veio fazer. É gracioso quando nós olhamos e vemos isso. Recente, catei o telefone e liguei para uma amiga. Falei: olha, lembra quando nós conversávamos há uns 20 anos atrás? Eu queria fazer certas coisas e você ia falando: calma, Dutrinha, calma, calma, Dutrinha. Graças a Deus, consegui falar não.
consegui falar não, aprendi a falar não. Isso nós precisamos. Isso é ser forte. Mas é só isso? Vamos trazer para este ano, março. De repente, um vírus parou o mundo. E a gente percebeu que nós precisamos de disciplina. Nós acostumados com a correria. Você pergunta para a pessoa, o que você está fazendo? Estou correndo. Correndo para onde? Não sei, mas estou correndo. Estou fazendo curso, estou fazendo. E aquela coisa, e a mãe chega em casa e está fazendo, todo mundo fazendo, as crianças fazendo, todo mundo fazendo. Fazendo o quê? Besteira. Porque de repente, todo mundo foi para casa. Em casa, quando a minha esposa falou, estamos em home office, eu falei, não é home office, é quarentena. Eu trabalho com consultoria de empresa e sei o que é home office. Home office, você prepara a casa para trabalhar. Isso é home office. A empresa chega e fala, você vai trabalhar a partir de hoje, nós vamos começar a preparar a sua casa para home office. Então você vai lá, melhora a internet, monta teu escritorinho na sua casa e a empresa ela vai pagar um valor para que você não vai trabalhar na sua casa, porque você não vai ter deslocamento. Então, fica tudo ok. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que tocaram a trombeta, correu todo mundo para casa, numa demonstração que nós ainda não estamos preparados, acabamos com o estoque de papel higiênico, acabamos com o estoque, diz os psicólogos que é para aconchego, eu acho que é para outra coisa, mas tudo bem, fizemos isso. E aí descobrimos que nós não somos nada. Primeira coisa, a gente descobriu que a gente tinha filhos. Porque até então, os filhos como é que eram? Levava ele para a escolinha, ele ficava lá o dia inteiro e pronto. Pagavam a parcela, aqueles que pagam a parcelinha, aqueles que não pagam a parcelinha, não está nem aí, só cobra. Ah, eu mandei lá para a prefeitura que resolve isso aí, eu pago meus impostos, então cobra também. E aí eles descobriram que essa professora, que essas auxiliares da educação, que esse pessoal são valorosos. Porque aguenta as suas oncinhas, que você não tem coragem de dizer que é. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora a gente percebeu que a escola ela é importante, o professor ele é importante. Mas aí uma outra coisa aconteceu, que a gente precisa registrar nosso trabalho de ser forte. A gente percebeu que nós ainda continuamos sendo egoístas. Eu pergunto aqui, de uma hora para outra, pessoas perderam teu trabalho. Perdeu teu trabalho. Só que aí, você perder teu trabalho não é nada. Se você é uma pessoa íntegra, se você tem convívio, eu duvido que você passou fome. Eu duvido. Você não passou fome. Você passou fome moral. Você passou fome de caráter. Isso você passou. E eu falo isso, sabe por quê? Porque assim, eu nunca vi tantas doações que eu consegui doar para as pessoas, quando eu falava, pessoal, estou precisando, uma família está, e as pessoas se propunham. Pessoas aqui, até aqui de Cambará, fizeram isso, doaram. Mas eu percebia que muitos estavam com um problema de caráter, desvio no caráter. E nós precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar isso. Porque nós precisamos ser felizes, mesmo estando na situação de José. E aqui eu não estou falando para a gente ficar lá em casa quietinho. Não, não é isso. Mas não é fazer as aberrações que nós estamos fazendo pelas redes sociais. Não é isso. Isso não é ter voz. Isso é criminoso. Ter voz é você ser sincero. É você ter integridade. Não vai te faltar. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. E aqueles que estão em condições, e ele tem a integridade, ele vai acolher. E não vai acolher só aqueles que são seu familiar. Ele vai acolher a todos. Nós precisamos trabalhar isso. Eu vi coisas maravilhosas acontecer nesse período. Pessoas extremamente sensíveis. Meu pai, 82 anos, fez no período de quarentena. Fiz uma reunião com eles online. Não podia vir aqui, fiz reunião online. Meus queridos, Fátima, vocês não vão poder, durante esse período aí, ficar saindo de casa.
Pão, tranquilo, filtro o que vocês estão assistindo na TV, mantém em foco. Aí a minha irmã chegou e falou assim: Cláudio, nós já criamos rotina. O pai vai ter rotina e está cumprindo a rotina. Está cumprindo a rotina. Ele viu que podia vir aqui, a casa estava aberta. Mas aí ele falou assim: tem uma restrição. Aí ele falou para a Fátima: então a gente fica em casa. Maravilhoso. Eu falei: entendeu, entendeu. Tem uns mais rebeldes, estão desafiando a saúde. Estão desafiando. É o mais rebelde. Então a gente precisa fazer refletir. Existe uma sigla que eu acho bastante interessante de ilustrar aqui para a gente ir já para o encerramento. Receber, compartilhar e restrição. Existem pessoas que ela fica no caminho do pão da vergonha. É aquelas pessoas que só quer receber. Ela só quer receber. É aquela pessoa que você faz um sorteio na casa espírita de um livro, ela já tem esse livro na casa dela, mas ela quer o livro. E ela não lê o livro, ela quer o livro. É aquela pessoa que ela só quer receber. Precisamos trabalhar isso. Se você identificou que você só quer receber, tudo você quer receber, é aquela pessoa que fala assim: até injeção na testa, se for de graça eu quero. Pense nisso. Você não deve receber injeção de graça na testa, porque você está num desvio de conduta. Então só receber, vamos trabalhar isso? Traz para cá. Então você tem que compartilhar. Compartilhar. Eu recebo luz e compartilho. Eu recebo algo, eu compartilho. Só compartilhar? Também não. É aquelas pessoas que tudo que você dá, ela dá para outra. Ela vai dando para outra. Ela não tem filtro. Então nós precisamos trazer também que só compartilhar, só pegar as coisas e ir dando, não é assim. Mas também a restrição. Existe pessoa que restringe tudo. É aquela pessoa que se bate, é aquela pessoa muito. Não, vamos equilibrar. Receber, compartilhar, restrição. É o nosso organismo. Nosso organismo faz isso perfeitamente. A terra faz isso perfeitamente. E nós aprendemos que a terra tanto faz isso, que ela recebe, compartilha, faz a sua restrição, e a gente descobriu que ela não precisa da gente. Ela não se embeleza por causa de nós. Até porque, na Gênesis, vai lá verificar, nós chegamos aqui quando? No último dia. Não foi? Tudo já estava feitinho, bonitinho, os pássaros, os peixes, tudo bonito. Aí no sexto dia, antes dele descansar, trouxe nós aqui e estamos fazendo as besteiras. Não conseguimos conviver com a natureza, não conseguimos conviver com os irmãos, não conseguimos. Deixou escapar, a gente quer aprisionar, a gente quer prender, a gente quer fazer isso, porque não conseguimos trabalhar. Você solta o ser humano, veja bem, em plena pandemia, o ser humano ainda não conseguiu ter consciência de integridade, de amor ao próximo. No momento que a gente teria que ser generoso. Cheguei em casa, falei: filhos, nós temos que falar um pouquinho mais baixo, porque talvez uma professora está gravando uma aula, né? Está precisando de alguma coisa. Olha, eu trabalhar a beleza. É você perguntar pro vizinho: olha, está precisando de alguma coisa? Você quer que eu compre alguma coisa no mercado? Quer que eu pague alguma coisa? Está precisando? A gente vai fazendo isso sim. Mas não, a gente pega e fica lá na rede social. Então fazendo. Eu falei assim: que você está perdendo tempo falando que não está fazendo? Por que você não faz? Ai, está calor. Aí você passa na frente da casa da pessoa, não tem uma árvore plantada. E ela quer que planta a árvore. Ninguém planta, né? Tem integridade. E já para ir encerrando, eu vou contar uma historinha, que a historinha é o que fica. E depois você sai daqui, ó, o Cláudio falou lá do pão da vergonha, falou tudo, mas eu gostei foi dessa história que ele falou. Além da do José, que todo mundo conhece. Bom, um mestre tinha ganhado a iluminação. Quando ele adentra ao templo, 3 dos seus discípulos, que já estava pronto para ser mestre também, quando vê aquela iluminação, olha para o mestre e fala: mestre, mesmo no momento de caos que a humanidade está passando, como é que você tem essa luz tão diferente? E ele falou: vocês também têm essa luz. Mas como? Amanhã, bem cedinho, eu vou mostrar para vocês a iluminação. E os 3 já tinham passado um bom tempo com o mestre. Já poderia saber que tinha ali alguma coisa diferente. Mas veja que coisa bonita. Chegou de manhã, eles estavam diante de uma floresta.
Quando eles chegaram, o mestre já estava lá. Alguma coisa está errada. Você tem que chegar antes, mas o mestre já estava lá. Os três se aproximaram do mestre. O mestre, vamos ver a iluminação? Vamos. E adentraram na floresta. De repente, o sol bate numa árvore e é de tão beleza, que ela parece abrir uma asa de um anjo. Um dos discípulos olha para aquilo e fica encantado com aquilo, encantado. O mestre sai, os outros 2 discípulos já vai junto e aquele para ali naquela árvore e ali fica parado. E ele vai adentrando. Mais um pouco, tem ali uma cachoeira que ao bater a água, ela reflete naquele platô, traz um brilho lindo, 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 lindo. Uns dos discípulos olham vendo aquela beleza, ele fica encantado com aquilo, olhando a sua imagem, se encanta, e o mestre sai. Um discípulo vendo que o mestre sai, acompanha o mestre, mas aquele fica ali encantado. Mais adiante, uma sarça ardente, pegando fogo, que não se consome. O mestre prostra ali, faz as suas reverências, o discípulo para vendo aquilo, nossa, que beleza, e não percebe que o mestre já foi. E os 3 estão até agora procurando a iluminação do mestre. Primeiro, parou, quando viu uma árvore, num reflexo de um anjo. Ficou olhando para aquilo, se encantou com aquilo. É aquelas pessoas que muitas das vezes, na primeira beleza, no primeiro milagre, se possa dizer que sim, se para, se prostra, fica ali parado, fica ali, tem que estar no livro, não está no livro. Mais adiante, são aquelas pessoas que vendo o seu reflexo na água, se encanta como Narciso, fica olhando para aquilo, fica olhando para o seu selfie, olha, se perde naquilo, enquanto o mestre vai embora. Quantas pessoas a gente viu assim? Quantos mestres que vieram para a terra para iluminar, se perderam olhando para a sua própria imagem, não se reintegrou. Quantos que ainda ficam olhando apenas naquilo que a gente chama de sobrenatural? A gente vai verificar hoje grandes cientistas se perdendo que quer ser Deus, não entende que ele faz parte de Deus. Irmãos, irmãs, não perca tempo. Nós não viemos aqui para nos descartar. A gente tem que se amar, nós temos que se cuidar, nós temos que sim fazer uma alimentação saudável, movimentar o nosso corpo, mas com equilíbrio. Nós devemos sim olhar para a coisa do eterno, como essa chama que queima, que mostra para nós toda essa possibilidade, mas não é só isso. Eu sempre brinco, os livros são importantes quando eles são lidos, quando eles são estudados. Quando não são, é como se estivesse numa biblioteca onde não se produz nada a não ser traça. Então cuidado com isso. Vamos colocar a nossa consciência para trabalhar. A nossa consciência. Porque o nosso mental muitas das vezes nos atrapalha. Eu faço exercício com os meus alunos e peço para eles dominar a mente. Porque a mente não é você, domina a mente. E eu falo para ele assim, agora você vai ficar concentrado, concentra, e você vai verificar o seguinte, vai sair um ratinho da cartola, e você tem que ficar atento por esse ratinho, fique atento, e aí ele fica atento, e aí ele pega, depois ele olha para mim e fala, Cláudio, depois de 10 minutos de treino, ele fala, Cláudio, o rato não saiu. Eu falei, você aprendeu a dominar a mente por 10 minutos. Imagine por 1 hora. Porque ele percebeu que aquela mente que foge não é você. É quando você está lendo um livro e daqui a pouco você está pensando em outra coisa. Não é você. É por isso que o livro dos Espíritos já nos adverte. Nas nossas influências. Quem é que te influencia? E aí eles falam, mais do que você possa imaginar. Olha a beleza.
A gente passa por esses livros e não dá bom. Ah, Ah, tá bom, tá bom. Assiste um monte de palestra maravilhosa. Ah, tá bom, tá bom. Então nós precisamos pôr em prática. Isso que a gente está fazendo aqui agora é prática. Queria levar essa luz para vocês, aqueles que estão em casa. Agradecer a todos os irmãos e irmãs que contribuem com essa nossa palestra ou live, que alguns estão chamando. Mas também queria deixar aqui registrado, quando a Casa Espírita também adere à modernidade. Eu estava conversando com a Andréia ontem e diz assim, olha que beleza. Imagine se você traz a proposta, a casa ela não aceita. Hoje nós estaríamos passando por dificuldade. Muitas casas espíritas fecharam a porta, até agora estão fechadas, não conseguiram produzir nada, porque não se adentraram a essa nova tecnologia que a gente está tendo aqui. Não se descuidaram. E é tão bonito você ver que nós conseguimos transcender Cambará. Já pensou nisso? Os nossos palestrantes hoje, eles estão no mundo. Nossos cambarezinhos aqui, pessoa de Cambará que está lá no Japão, está nos assistindo. Está lá na Inglaterra, está nos Estados Unidos. Então hoje Camille Flammarion não é mais sabe, ele já era luz, já era, nessa data toda, quero deixar aqui bem expresso isso. A luz dessa casa espírita, ela resplandece em Ourinhos. Minha cidade hoje que escolhi para estar ali com a minha família, mas essa terra aqui, ela produz fruto para o mundo. Soélio Romano. Nós precisamos ter essa coragem de dizer isso. Senão a gente acha que é pequeno, nós não somos. Mas nós também não precisamos ser aquele ser egoísta. O ego dominado te dá força. Mas é para isso, não é para que você aprisione, mas que você tenha força para ser forte. E, encerrando, vamos amar, vamos nos integrar cada vez mais, e que assim seja.